Gente, vamos começar a ver aqui uma aula que a gente vai focalizar esse tópico aqui de rotacional e divergente de campos de vetores. Vamos com bastante calma, porque a gente vai antecipar alguns conceitos aqui que a gente vai ver com mais clareza, tá? Na matéria subsequente. O que eu quero dizer com isso? Que, por exemplo, rotacional, a gente vai entender profundamente o rotacional só quando a gente tiver o teorema de Stokes, que vai ser visto mais adiante. Mesma coisa divergente, tá? A gente só vai ter uma compreensão mais profunda do divergente de um campo quando a gente contemplar o teorema de Gauss, tá? Isso também vai vir mais adiante, na sequência, tá? Por enquanto, eu estou antecipando esses conceitos aqui de rotacional divergente, uma maneira operacional apenas, tá? Tá meio que uma forma didática, tá desconectado dos teoremas que os caracterizam, digamos assim, tá? Não tem problema, do ponto de vista didático, é interessante antecipar isso aqui. No livro da Diomara, ele só vai falar em rotacional quando ele apresentar realmente o teorema de Stokes, mesma coisa divergente. Mas há outras situações didáticas em que se opta por antecipar essas operações, essas definições de maneira operacional, só de forma a que as pessoas tenham uma visão mais, digamos, mais operacional mesmo, mais técnica, tá? E já antecipe um pouco os cálculos. Bom, deixa eu pegar aqui um exemplo, peraí, rapidinho. Então, vamos lá. Aqui, vamos começar a ver, então, o rotacional, tá, de um campo. Deixa eu só deixar preparado aqui alguns exemplos que eu quero focalizar. Tá, vamos lá. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Vamos começar aqui com um rotacional. Imagina que a gente tem um campo aqui tá certo? No espaço, tá? Um campo F, a componente F1, a componente F2, a componente F3, certo? O rotacional, então, está definido aqui, dessa maneira instrumental, por essa fórmula aqui, tá? Então, repara, ó, na componente I, você só tem, tá? Na componente X, digamos, na componente I, você só tem coisas de Z e de Y, repara. Na componente J, você só tem coisas de X e de Z. E na componente K, você só tem coisas de X e de Y, tá? Essa fórmula dessa maneira é um pouco chatinha de decorar, mas a gente vai mostrar uma outra maneira que eu já antecipei para vocês. Vamos lá. Usando o operador. Ó, vamos falar aqui, então, por exemplo, a componente I, né, do rotacional de F. Então, vamos entender uma coisa. Ó, você parte de um campo F. Tá? Aí você cria o rotacional de F. O rotacional de F é um outro campo de vetores, é esse campo aqui. Ele é obtido a partir das componentes da F por derivadas parciais. A gente está vendo aqui. Então, vamos ver aqui a componente I do rotacional. Ele é a derivada do F3 com relação a Y menos a derivada do F2 com relação a Z. E assim sucessivamente, tá, pessoal? A gente pode melhorar a maneira de decorar isso aqui utilizando esse operador diferencial nabla, tá?
que é aquele que a gente conhece. Eu prefiro colocar ele dessa forma aqui, ó, D1, D2, D3, tá? Lembrando que D1 é a derivada parcial com relação a x, D2 com relação a y e D3 com relação a z, certo? Lembrando de como é que a gente definia, por exemplo, o gradiente. Pessoal, o gradiente, né? Olha lá. O gradiente era esse operador nabla aplicado em cima de uma função escalar. Então, ele era um campo de vetores, né, o campo gradiente, que ele é o D1F, vírgula D2F, vírgula D3F, tá? Lembrando disso aí, rotacional. Agora, a gente pode memorizar o rotacional usando esse operador, tá? Dessa forma aqui, ó, como se fosse um. Você pode entender o rotacional como se fosse uma espécie de determinante vetorial. Tá montado dessa maneira aqui, ó. Repara que o I, né, a componente I, vai ser, ó, o subdeterminante aqui, ó, D2F3 menos D3F2, tá? A semelhança com o determinante, tá? É completa. Agora, repara que a gente não faz, por exemplo, F2D3, não, é D3F2, tá? Porque os D são derivadas, eles vão atuar sobre funções, tá? Então, aqui, ó, a componente I é D2F3 menos D3F2. A componente J é D3F1 menos D1F3. Tem um twist aí, né? E a componente K é D1F2 menos D2F1, tá? Aqui fica mais fácil de decorar. Também é bom notar que rotacional, tá? O rotacional de F, eu prefiro essa notação aqui, tá, pessoal? A notação vetorial, que utiliza aqui o operador e esse espécie de produto vetorial operatorial. Mas os livros antigos tratam dessa, eles falam de hot de F ou curl de F, né? Os livros em inglês. Então, só para mostrar que é a mesma coisa, tá? Essa notação aqui, a notação vetorial mais moderna, ela é muito mais indicada, ela é muito mais transparente. Mas ainda existem muitos livros que têm essa notação antiga aí, tá? Vamos ver um exemplo, então, de um campo F que a gente vai pegar o rotacional dele. Então, tá aqui, ó. Vamos pegar esse campo. A componente F1 é x, a componente F2 é xy e a componente K, a componente F3, né, é 1. Se a gente fizer o rotacional, utilizando aquela formulinha, pessoal, vai dar isso aqui, ó. Y na direção K. O rotacional é o campo que só tem componente K. E ele é Y. Agora, pessoal, vamos aproveitar aqui e vamos mostrar um programinha aqui para vocês que a gente vai ilustrar justamente esse campo, ó. X, XY, 1. Vamos mostrar aqui. Aqui, vamos selecionar aqui, vector field, né? Vamos botar aqui o campo X, X vezes Y, e aqui em Z a componente 1, tá? Vamos pedir para essa coisa plotar aqui, tá? Aqui deixa eu só mudar aqui um pouquinho, botar 3. Tá aqui, né? Esse é o plot, né? A gente está meio assim no espaço, certo? Vê que todas a, os vetores na direção z têm a mesma altura 1, tá? Eles apontam todos para cima, um pouquinho inclinados para cima. A altura é 1. É claro que vai ter uns maiores e uns menores. Vamos ver uma projeção planar desse campo, tá? Vamos, ó, restringir 2D. Tá aí. De cima você viria isso aí, ó, tá? Então você vê que aqui vai para, né, o lado direito, aqui vão para o lado esquerdo, aqui elas se concentram, aqui elas abrem. Agora, olha só, esse programa aqui, ele tem uma coisa interessante, né? Vamos pegar aqui, ó, o rotacional e vamos ver como é que ele é.
Olha só, o rotacional, pessoal, imagina agora esse campo aqui como se fosse uma correnteza, tá? Como se fosse um rio escoando. É claro que é um rio meio esquisito, né? Escoa aqui para a direita, aqui para a esquerda, mas, bom, beleza. Vamos pensar nele como se fosse um rio escoando. Se você colocar uma, uma rodinha, né? Uma pá, ela vai, digamos, andar, ela vai girar, né? Onde tiver uma espécie de redemoinho no campo, né? Então vamos botar ele aqui na origem. Ó, ele está praticamente parado aí. Você vê que ele está rodando muito pouco. O rotacional, vocês se lembram? O rotacional é Y, né? Então aqui como Y é zero, se eu acertar bem aqui na... Ah, ele está parado, né? Se eu acertar bem aqui em Y, que aqui Y é zero, né? Você lembra que o rotacional era YK? Então, qualquer lugar aqui que eu colocar ele aqui no eixo X, onde Y é zero, essa coisinha vai ficar parada, certo? Se eu começar a subir com ele vai começar a rodar para a esquerda, olha lá, né? Quando eu subir mais, ele vai rodar mais. Repara que o rotacional, ele é Y. Então, quanto maior o Y, maior esse giro, tá vendo? Ó? Olha lá. Você pode imaginar que o rotacional é uma espécie de tendência a formar redemoinhos locais. Ó. Quanto maior o Y, mais rápido ele vai ficando. O redemoinho é mais intenso, certo? Aqui para baixo é a mesma coisa, só que vai girar para o outro lado, ó, certo? Aqui o rotacional o Y negativo, ele gira para a direita. Aqui perto da origem, né, perto do Y igual a zero, ele roda bem lentamente. Então, bem em cima aqui da coisa, ele não roda, tá? Bem em cima aqui da Y igual a zero, ele não vai rodar, tá? Então, você vê que o rotacional é uma espécie de tendência de um campo de escoamento ter redemoinhos locais. Você vê, ó, se você mantiver aqui a altura Y, nesse exemplo, né, ele permanece sempre idêntico. Agora, se você vai subindo, o Y vai aumentando, lembrando lá que o rotacional é Y, né? Vamos voltar lá para aqui, ok? Então, você pode pensar o ROT dessa maneira. Vamos fazer um outro exemplo, tá? Vamos fazer um outro exemplo com esse... Apaguei errado aqui. Vamos pegar um outro campinho aqui. Vamos mudar aqui o campo. Um interessante aqui, ó. Esse aqui é um exercício aí, é x ao quadrado. Vou botar assim, x vezes x. Aqui eu vou colocar y vezes x mais y, tá? Bom, aqui eu vou botar zero. Vamos pegar um campo planar, tá? Vou pegar um exemplo de um campo planar. Então, deixa eu só mudar aqui o... Tá aqui o exemplo desse campo planar, tá? Às vezes, pessoal, é bom usar, por exemplo, um recurso que se usa, né? Porque você, repara que aqui os vetores do campo são pequenininhos, né? E aqui eles ficam grandes, né? Agora, você também pode usar um recurso de comprimentos fixos. Às vezes é interessante, ó. Por exemplo, esse, tá vendo? Aqui os comprimentos são fixos. É óbvio que é só uma maneira de poder vislumbrar, né? É claro que esses vetores aqui são maiores, né? Aqui, vou botar aqui, ó. Mas às vezes isso faz com que a figura fique feia. Então você opta por usar o componente de tamanho fixo, tá? Às vezes também se usa isso aqui, ó. Usar uma cor constante, né? Para os vetores, né? Também tem o seu uso. Mas o que é importante aqui, pessoal, vamos ver novamente o rotacional desse campo, tá? Vamos pegar aquela bolinha lá, tá? E vamos marcar ele em algum lugar aqui. Ó, esse hot, tá? Vamos ver se a gente consegue. Olha lá, nesse ponto ele roda para a esquerda, tá vendo? Ó? Aqui ele fica mais intenso, mais intenso, mais intenso. Aqui fica mais lento. Aqui na origem, provavelmente ele é bem. Aqui também zerado, tá vendo? Aqui ele roda para o outro lado, tá? Aqui esse programa vai dando, inclusive, a magnitude do hot, ó, -1,3.
37. Quando o hot é negativo, roda para a direita, tá? Quando o hot é positivo, ó, esse é 1,7, ó, roda para a esquerda. Aqui vai rodar para a direita, menos 1,4, 1,8, 2,7. Vamos ver aqui como é que ele é. 2,09, tá? Eu peço que vocês façam aí o, perdão, o rotacional desse campo aqui, pessoal. Ele é a componente F1 é x ao quadrado, a componente F2 é x vezes y mais y, e a componente F3 é zero, tá? Então tá aí, ó. Então isso é uma ideiazinha do Hot. É claro que a gente está fazendo uma ideia planar do Hot, tá? Em três dimensões, pessoal, vamos voltar, vamos botar aqui uma componente y aqui para esse cara, só para a gente poder ver ele aqui em 3D, tá? Ó, em 3D, tá ali o bichinho, né? É, você vê que esse campo, tá? Ele é tridimensional, certo? Então, o rotacional, quando você vai passar para si por um campo que tem componente em todas as direções, a gente vai ver depois que o rotacional ele tem a ver com a direção de giro, né, mais intenso dessa pazinha. Assim como o gradiente, ele, num determinado ponto, ele aponta na direção do maior crescimento da função f naquele ponto, o rotacional ele aponta na direção perpendicular ao giro mais intenso naquele ponto, tá? Que essa bolinha, que essa pazinha, né? Se fosse assim uma coisinha de um moinho, né? Uma hélicezinha, como se fosse a direção onde essa hélicezinha perpendicular a essa direção ela rodasse com maior intensidade. Tá? Depois a gente vai entender isso melhor. Por enquanto é só para você ver aqui que, tá? Realmente mais ou menos uma forma intuitiva o que que o rotacional tem a ver. Vamos voltar para cá. Só, a gente, né, conhece lá aquele teorema que a gente já apresentou, mas vamos apresentar ele aqui, né? Para toda função f de classe C2, a gente tem que o rotacional do gradiente é zero, tá? Se você tem uma função f de classe C2, o rotacional do gradiente vai ser zero. Vamos demonstrar isso aqui, pessoal. Olha só. Então é só aplicar as fórmulas aqui, tá? Puramente algébrica. Veja, o gradiente de f, esse D1F, D2F, D3F, tá? Se você colocar lá na fórmula do rotacional, né, vai ser o D1 IJK, D1, D2, D3, e aqui na componente F1 você vai botar o D1F, aqui é o D2F, aqui o D3F. Fazendo esse determinante vetorial, a gente vai obter essas expressões aqui, certo? Ó, na direção I, na direção J e na direção K. Agora, repara o seguinte, vamos pegar esse cara aqui na direção I, ó. Você vê que tem D2, D3F menos D3, D2F. Na direção J, ó, D3, D1F menos D1, D3F. E na direção K é D1, D2F menos D2, D1F. Vamos lembrar, né, lá do cálculo 2, que as derivadas parciais, quando aplicadas a uma função de classe C2, elas comutam, ou seja, D1, DI, DJ é a mesma coisa que DJ, DI, tá? Então, cada uma dessas componentes aqui, pessoal, é nula, tá? Para uma função de classe C2. Tá? Então, a gente acabou de ver que né, nessa condição aqui, o rotacional do gradiente é nulo. Tá? Pessoal, então, vamos lá. Só mostrar uma coisa aqui, isso é similar, tá? Isso é mais ou menos faz uma similaridade com a álgebra lá do produto vetorial de vetores. Repara aqui, ó. O produto vetorial de V com V dá zero. Então, ó, nabla com nabla daria zero, tá? Guarda uma certa similaridade. Então, você vê o seguinte, pessoal, ó, no exemplo anterior,
o rotacional de F era y, tá? Então, você vê que no exemplo anterior, o F ele não é gradiente de um potencial. Sim, porque se fosse, teria que dar zero, né? Como a gente acabou de ver. Então, todo campo gradiente tem rotacional zero, né? Vamos ver aqui, pessoal, naquele desenho. Vamos pegar um campo gradiente, ó. Eu vou apresentar aqui um da tia Diomara. A tia Diomara apresenta um exemplo assim, ó. Ela, inclusive, pede para calcular o potencial. É o exemplo, é o exercício 7b da seção 6.3. A primeira componente do campo aí, pessoal, é 2 vezes x vezes y ao quadrado, tá? Menos y ao cubo. Essa é a componente x, tá? 2 vezes x vezes y ao quadrado menos y ao cubo. A componente y é 2 vezes x ao quadrado vezes y menos 3 vezes x vezes y ao quadrado mais 2. É um campo planar? Vamos tirar essa parte 3 aqui é zero, tá? Então vamos lá, vamos pedir para ele plotar isso aqui. Horrível, né? Deu isso aqui. Só que, claro, vou pedir para ele botar aqui, ó, restrito só a 2D. Tá feio, né, pessoal? Super feio o campo aqui, porque ele tem tamanhos muito diferentes, então dá esse tamanho. Então aqui é um caso interessante da gente colocar todos eles com o mesmo tamanho, vai ficar melhor de ver, tá? Embora obscureça a magnitude do campo em cada ponto, tá? Mas ok, vamos também botar cores diferentes. Então vamos ver. Esse campo é um campo gradiente, tá, pessoal? Esse campo é um campo gradiente. O que que você espera então do rotacional? Zero, né? Então, se a gente pegar aquela bolinha lá, né? Olha lá. Vai ficar parado em todos os pontos. Tá aí. Ó, todos os pontos que eu colocar, ele não gira. Tá? Essa pazinha, como se fosse assim uma hélicezinha, né? Que, tá vendo? Ela não gira. Em todos os pontos ela é zero, tá vendo? O campo gradiente tem rotacional zero, como a gente viu algebricamente. Então tá aí, ó, né? Ele não tem tendência a formar redemoinhos locais, se fosse um campo de escoamento de um fluido. Depois a gente vai ver que isso também está associado ao trabalho, né? O campo gradiente ele não tem trabalho em circuitos fechados. O rotacional tem a ver com isso, né? O rotacional indica os locais onde o campo tem capacidade de ter trabalho em circuitos fechados diferente de zero. Maravilha. Então, todo campo gradiente você espera isso, né? Que o rotacional seja zero. E se o campo tem rotacional, né, diferente de zero, a gente então espera que ele não seja um campo gradiente. É o que está provado ali. Beleza, vamos voltar, né, para cá. Então, esse campo que a gente viu, né, que tinha o rotacional y, não é um campo gradiente, obviamente, porque se fosse gradiente, o rotacional teria que dar zero. Vamos seguir agora, pessoal, com a noção de divergente. A divergência de um campo. Ó, enquanto o rotacional transforma um campo F no campo hot de F, tá? No campo de vetores F, no campo de vetores rotacional de F, o divergente pega um campo de vetores e transforma numa função escalar. Então, esse div de F, que é a notação antiga, né, de divergência, na notação moderna é como se fosse um produto escalar do F com o nabla, tá? Como se fosse um produto escalar. Então, vai ser definido assim, ó. df1 dx mais df2 dy mais df3 dz. Nessa notação aqui que eu prefiro, d1f mais d2f mais d3f. Tá mais fácil de decorar. E mais enxuto, né? A fórmula é menos poluída.
Então, nessa notação, você vê que o divergente, ele pega um vetor e transforma numa função. Isso aqui é uma função, não é um campo de vetores. Ele pega um campo de vetores, né, e transforma numa função escalar. Bom, vamos ver um exemplo, né, pessoal? Né? Tá aqui esse exemplo, ó. Né? Tá aqui esse exemplo. Aqui, por exemplo, né, o f ele é x2, yz mais y3z. Se você fizer o divergente, né, vai derivar isso aqui com relação a x, 2x, vai derivar isso aqui com relação a y, vai dar z, vai derivar isso aqui com relação a z, vai dar y ao cubo. Então tá aqui o divergente, tá? Esse programinha aqui, pessoal, ele também mostra pra gente, né, como é que ficaria a divergência em cada ponto. Então, vamos pegar esse campo aqui, né, que é o campo gradiente, vamos ver o divergente dele. Olha só, aqui você pode ver essa opção aqui, ó, divergence at a point. A divergência em cada ponto. Ó, vamos pegar aqui um ponto qualquer, ó. Vou ampliar isso aqui. Aliás, deixa eu dar um refresh nisso aqui, porque... Ah, ele continua marcando isso aí. Oh, que saco. Bom, vamos lá, vamos pegar aqui o divergente, ó. O divergente nesse ponto. Olha lá. Ele está indicando que aqui tem uma alta divergência, ó. O divergente é 9. Tá? Ele é uma divergência bastante intensa, olha lá, enorme. A gente vai entender na próxima aula um pouco do que é divergência. Depois, o significado mais profundo vai ser, vamos ver aqui na origem, ó. Aqui na origem, a divergência está toda nessa direção aqui. Aqui nessa parte de baixo está toda para cá. Aqui ela deve ser um misto, para lá. A divergência, pessoal, a gente pode entender como sendo a ideia de que um volumezinho ele vai crescer quando ele for escoado ao longo do fluxo, né? Então repara, né? Você vê, imagina que você tem um volumezinho aqui, um rio escoando, ele está apontando nessa direção. Eu tirei o tamanho da flecha, mas aqui vamos botar de novo o tamanho da flecha para ficar claro isso aí, ó. Você vê que onde a flecha é pequena, né? Essa tendência não é muito acentuada. Agora, onde a flecha é grande, ó, ele é enorme. Ou seja, claro, né, se você colocar o bichinho para escoar aqui, ele está sendo empurrado com alta velocidade em todas as direções, ele tende a abrir. Já tem lugares que ele tende a fechar. A gente vai ver isso melhor depois, tá? Na próxima aula e na parte subsequente, quando a gente vê a divergência. Mas, assim, intuitivamente, é como se você tivesse um pedacinho do fluido. Ele vai escoar, né? Ele está fluindo. Na hora que ele fluir, ele pode aumentar o seu volume ou diminuir. Se ele aumenta fortemente o volume, o divergente é alto, positivo. Se ele diminui o volume, o divergente é negativo. Se o divergente é zero, então ele tende a continuar com o mesmo volume. A gente vai ver melhor depois. Vamos voltar lá. Tá? Bom, aí tem um teorema também agora associado ao divergente, tá? Assim, para o rotacional, né? A gente viu que o rotacional do gradiente era zero. Agora a gente vai ver que o divergente de um rotacional é sempre a função nula, tá? O div do hot é sempre a função nula. Eu vou pedir que vocês demonstrem isso como exercício, tá? O método é aquela mesma coisa, a gente está supondo que um campo F tem componentes de classe C2, tá? Então você pode comutar as derivadas parciais, tá? Em tudo parecido. Eu peço que vocês demonstrem, é só utilizar a fórmula do rotacional e do divergente, né? Que vocês vão ser capazes de mostrar isso. Então, o divergente de um rotacional para um campo F de classe C2 vai dar sempre a função nula. Vamos ver aqui um exemplo, tá? Um outro exemplo de divergente. Então, repara, esse campo G, né, tá dado aqui. Se eu fizer o divergente dele, vai dar 3xy, tá? Então, nota que esse G, ele não é um gradiente de um certo A, tá certo? Porque se fosse, o divergente teria que ser zero, tá? Então, toda vez que o divergente é diferente de zero, então esse campo G não pode ser escrito como um rotacional de um outro campo A, tá? Lembra disso também.
Só uma coisa muito importante em várias aplicações aí que vocês vão ver em engenharia, várias equações interessantes, tá? Como equação condução do calor, equação da difusão, equações de ondas, tá? Equação de ondas eletromagnéticas, vão vai aparecer essa quantidade que a gente chama de Laplaciano. Pessoal, o Laplaciano, a gente denota ele dessa maneira aqui, ó, como sendo um nabla 2, como se fosse um nabla ao quadrado. O Laplaciano de uma função escalar, ele é o divergente do gradiente, tá? Então, o nabla 2 nada mais é do que o divergente do gradiente. Então, se você aplicar essa fórmula, você vai ver que ele é, na realidade, isso aqui, ó, d2f dx2 mais d2f dy2 mais d2f dz2, tá? A gente também pode definir o Laplaciano de um campo. Na realidade, é simplesmente aplicar o Laplaciano a cada componente dele, tá? Nada mais do que isso. Então, quando o Laplaciano for aplicado em cima de um campo de vetores, você vai aplicar a esse Laplaciano, ou seja, o divergente do gradiente, a cada uma das componentes, tá? E vai formar um vetor. Aqui no caso, o Laplaciano de um campo F é um campo, né? É esse campo aqui. Bom, aqui temos um probleminha, tá? Para a gente fazer. A gente vai fazer agora, né? Vamos considerar que H seja esse campinho aqui, tá? Ele não tem, ó, ele tem componente X, componente Y, mas a componente Z dele é zero. Não tem problema, ele está no espaço, tá? É, vamos verificar, né, que o rotacional dele é zero, verifique que o hot de H é zero. E vamos achar uma função potencial, né, H pequenininho, de x, y, z, tal que o H seja o gradiente desse Hzinho. Depois a gente faz a seguinte pergunta: é correto afirmar que para cada campo H, tá, a função escalar, né, a função potencial H pequeno, somente pode existir se o rotacional é zero? Vamos ver. Vamos ver cada uma delas, tá? A gente pode plotar esse campo também, tá? Eu deixo para vocês fazerem como exercício, dá uma plotada nele aí. Pega aí o GeoGebra, algum programa que vocês tenham, tá? Plote esse campo em 3D, tá? A componente dele Z é zero, mas, né, tudo que aparecer aqui no plano se repete. A gente vai falar um caso parecido daqui a pouco. Vamos lá. Vamos primeiro verificar que o rotacional dele é zero. Então, pessoal, gente, é botar aqui naquele, né, determinante vetorial, tá? IJK, D1, D2, D3, 3x2y, x ao cubo mais y ao cubo e zero, e fazer a continha, né? D2, D3 vai dar zero, tá? Tá? Se você fizer para todos eles, você vai ver aí que dá realmente zero, zero e zero as componentes, e o rotacional dele é nulo. Ok. Eu deixo como exercício, tá? Você fazer os detalhes, né? E mostrar que o potencial desse campo, tá? É isso aqui, tá? X ao cubo vezes y mais um quarto de y à quarta e mais uma possível constante, tá? Certo? Eu deixo como exercício vocês fazerem isso, é aquela coisa lá, né? Integrar, né? Aquelas integrais lá, comparar as constantes e depois testar o resultado, né? Se você derivar isso aqui com relação a x, vai dar a componente H1, com relação a y vai dar a componente H2, com relação a z vai dar zero, né? Não depende de z, tá? Componente z igual a zero. Tá. Agora, vamos voltar ali para a pergunta que ele faz, tá? É correto afirmar que para dado um campo H, a função potencial somente pode existir se o rotacional dele é zero? A gente vai ver que sim. Agora, pessoal, vamos lembrar uma coisa aqui, tá? De lógica, que é usado, né, implicitamente aqui em matemática, né? Vamos lá. Em certas situações, você tem que uma sentença A implica uma sentença B, tá? A implica B, tá? A gente também pode ler isso na língua portuguesa, B
se A, ou seja, B acontece se A acontece. É uma maneira de escrever, né? Uma maneira de falar isso aqui. Agora, essa outra aqui, né? A é implicado por B, né? A setinha está na outra direção. Está dizendo o seguinte, né? B somente se A, tá? É a maneira de escrever em língua portuguesa isso aqui, ó. B somente se A. Quando você tem a seta apontando para os dois lados, você diz B se, vírgula, e somente se A, tá? Certo? Bom, olha só o que o problema falou. Ele falou isso aqui, ó. Ele diz que a existência de H, né, tal que o campo H maiúsculo seja o gradiente desse Hzinho, né, implica, né, que o rotacional de H é zero. Uma outra maneira de escrever isso, né, é só botar o contrário, né, é dizer que isso aqui implica nisso, né? Sim, a gente viu que sim. O rotacional é zero quando o campo é gradiente, né? Ok? Isso é equivalente a isso, né? Então, ok, sim. Quando o campo é um campo gradiente, o rotacional dele é zero. Aí a gente vê, isso aqui a gente provou algebricamente, né? Bom, seria a recíproca verdadeira, né? Será que a recíproca é verdadeira? Ou seja, será que eu posso escrever esse se somente C? Tá? O que ele está dizendo é o seguinte, ó. A gente viu que isso aqui, né, ou seja, o fato do campo ser um campo gradiente implica que o rotacional é zero. Agora ele está perguntando o contrário. Será que o fato de um rotacional ser zero implica que ele seja um campo gradiente? Ué, nós vamos ver que às vezes sim, tá? Agora, antes de fazer isso, pessoal, deixa eu voltar lá para aquele campo que a gente analisou ele várias vezes, tá? Primeiro aqui no plano. Deixa eu mostrar aqui para vocês como é que ele é. Esse aqui, né? Ele era menos y, né? Dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. Lembra dele lá? E essa outra componente aqui era x dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Vamos plotar. Ah, deixa eu fazer o seguinte. Peraí, deixa eu copiar isso aqui e vou mudar aqui. Esse negócio está meio chato. Peraí, vou trocar aqui para o outro. Esse aí tá sem graça. Não sei o que acontece com esse programa, que às vezes ele trava de um jeito e não tem como dar um refresh. Ó, que aqui é X. Então vamos lá. Quero 2D. Tá aqui, pessoal. Olha só, vocês se lembram desse campo? Aliás, deixa eu colocar ele aqui com os tamanhos das setas. Não, tá. Esse aqui tá com os tamanhos das setas. Deixa eu colocar ele aqui em outra. Esse retangular array, esse cilíndrico array, acho que. Assim ele fica. Vamos botar um 8. Vamos botar esse aqui. Ah, ok, 8 8. Ah, sim, ficou poluído, tá vendo? Ficou feio. Vamos botar agora do mesmo tamanho para ver se fica melhor. Ficou feio. Não. Vamos. Não vamos colocar aqui 8 não. Vamos botar aqui 5. Aquele campo lá que vocês mais ou menos se lembram, né? Ele. O scale. Então, vamos ver se a escala aqui com 3 fica melhor. Um pouquinho melhor. Né? Ele era aquele campo, né?
Vamos recordar ele aqui, pessoal. Deixa eu mostrar ele aqui, aqui do lado. Era aquele campo assim, né, gente? Ó, menos y, x ao quadrado, mais y ao quadrado, vírgula, x, né? Aí lembra que eu falei para vocês que esse campo batia na trave, né? Ele era, no plano, né? Ele era quase conservativo. Ele não está definido na origem, né? E quando você fazia aquelas integrais, né, na origem ele não está definido, né? Quando você faz uma integral desse campo ao longo de uma curva fechada, que não envolve a origem, dá zero, né? Agora, se essa curva envolve a origem, no sentido anti-horário, tá? Se a curva envolve a origem, a integral daria 2π, né? Sentido anti-horário. Lembra lá? Pois bem, tá? Aqui o desenho dele, né? Novamente, tá? Vou botar aqui em componente fixo. Sabe que conforme vai aproximando da origem, né? Ele vai ficando cada vez maior, né, pessoal? Aqui na origem ele não está definido. Seria mais ou menos essa a ideia, tá? Vamos ver, pessoal, olha que o rotacional disso aqui, né? A gente já fez o rotacional dele, aquela coisa D1F2 menos D1H2 menos D2H1, que dava zero, né? Ele só tem um problema na origem, mas em outros pontos o rotacional dele é zero. Então vamos ver aqui, ó. Se eu pegar aqui o hotzinho dele, ó, vai dar zero, né? Tá certo? Vai dar zero. Em todos os pontos ele fica paradinho ali, tá vendo? Não gira, não tem, a correnteza não faz ele girar. Deixa eu botar aqui o, tá? Agora, né? Na origem não está definido. Em todos os outros pontos ele é zero, tá vendo? Certo. A gente viu, né? D1F2 menos D2F1 dava zero. É como se fosse uma espécie de rotacional planar, né? Tá. Agora, esse campo, pessoal, ele está associado, tá? Se você jogar aqui no plano, ele é meio, tá? Agora, quando você jogar ele para o espaço, assim, ó, você joga aqui a componente z igual a zero. Esse campo aqui, que eu chamei agora de K, ele está associado, pessoal, a como se fosse o campo gerado por um fio infinito que transporta uma corrente constante. Tá? Deixa eu mostrar aqui no exemplinho como é que ele ficaria, tá, em 3D. Então, agora né, vamos jogar a componente dele 3D. Tá feio, né? Vamos melhorar esse gráfico aqui. Aqui vamos botar 3. Aqui vamos colocar 3 também. Assim ficou um pouquinho. Tá feio isso aqui, peraí. Deixa eu não sei como é que eu faço para dar um refresh nisso aqui, para tirar esses pontinhos que estão atrapalhando. Dar uma recarregada aqui nesse negócio para ver se. Ah, ele apaga. Tá, vamos fazer de novo. Então vamos lá. Aqui X. Então vamos lá. 3D. Não, 3D. Ok. Não, mas ele está com a componente, só uma componente aqui. Vamos botar 3 componentes para a gente ver melhor. Aqui. Então tá aí, pessoal. É como se fosse, né? É aquele mesmo padrão, só que se repetindo de forma cilíndrica, né? Aqui está no arranjo retangular. Vamos botar. Ficou feio. Vamos pôr arranjo retangular de novo. Vamos colocar também. Vamos colocar assim.
componente fixo, aqui 3. Acho que assim ficou melhor de ver. É aquele mesmo padrão, né? Mas só que se repetindo de forma cilíndrica, né? Como se fosse um empilhado. Você está dando para ver legal, né? É todas é tudo denso aqui, né, pessoal? Como se fosse assim, como se o eixo Z fosse aquele fio infinito, né? Que transportasse uma corrente elétrica constante, né? É o campo magnético gerado com uma corrente constante que atravessa um fio infinito, né? Isso foi uma das primeiras experiências da eletricidade que mostrou que a eletricidade estava ligada ao magnetismo também, né? O pessoal começou a ver que quando você passava uma corrente constante, através de um fio, a bússola se orientava segundo esse padrão aqui, tá? Ou seja, uma corrente gera um campo magnético circular aqui em volta, né? Desse tipo assim, né? Uma forma de tubo, tá? Então, é esse campo agora que eu quero apreciar, tá, pessoal? Essa versão 3D dele, tá? É esse campo aqui que a gente quer, tá? Ó, pegando aqui a projeção restrita ao 2, a gente vai, né? É aquele lá que a gente conhece, né? Então, aqui, hum, tirar essa cor primária aqui, assim, né? Então, tá aí, gente, ó. Tá? Esse campo aqui que a gente vai ver agora. A sua versão 3D, digamos assim, certo? Vamos lá. Então, vamos considerar esse campo aqui, tá? Repara que ele não está definido no eixo Z, né? Porque no eixo Z, x e y são zeros, né? Então, esse campo ele não está definido em todo o eixo Z, tá? Assim como aquela versão planar não estava definida na origem. Bom, e o rotacional dele é zero, como a gente já calculou, né? Bom, e vamos lá. No entanto, a gente sabe, né, que aquele caso lá, né, como a gente já tinha falado aqui, né, pessoal, olha só, quando você faz aquele planar, né, quando você faz uma integral do campo, né, trabalho do campo ao longo de uma linha fechada que envolve a origem, vai dar 2π. Se não envolve a origem, dá zero, né? Se não envolve a origem, vai dar zero, né? É a integral dele, né? Só que agora, pessoal, a gente está em 3D, tá? Mesma coisa, tá? Eu não vou mostrar isso agora, posso até passar um exercício para a gente fazer isso depois, tá? A gente sabe que esse campo aqui, com a versão 3D, ele, quando você fizer uma integral, né, que envolve o eixo Z, vai dar 2π, tá? No sentido anti-horário aqui visto de cima, tá, pessoal? Vai dar 2π, tá? É possível mostrar isso aqui, tá? Eu vou mostrar depois, mas é facinho também, né? Já devem estar entendendo por quê, tá? Ou seja, aqui a curva pode estar no espaço, né? Desde que ela envolva, né? Desde que ela englobe lá o eixo Z, ela vai dar 2π, sentido anti-horário quando visto de cima, tá? Bom, no entanto, né, esse campo ele não é o gradiente de um potencial, tá? Porque se fosse, né, não daria 2π jamais, né? Porque o casinho final, calculado no ponto final, menos o casinho do ponto inicial, né, seria zero, mas a gente viu que não, quando dá a volta aqui dá 2π. Então esse campo não é um campo gradiente nesse espaço aqui, né? Ou seja, no R3 tirando o eixo Z. Ele não é gradiente, apesar de ter o rotacional zero, tá certo? Então, isso responde parcialmente àquela pergunta, né? Vamos lá. Será que o fato do campo ter rotacional zero implica que ele é gradiente? Estamos vendo que não, tá? Estamos vendo que não. Agora depende, vai ter situações onde isso vai ser possível, tá? Agora vamos ver uma nova pergunta, tá? Uma nova pergunta interessante vai surgir. Repara. Existiria alguma sub-região do R3, tá? A gente viu que a R3 menos a origem, né? Onde ele não está, o eixo Z, ele não está definido no eixo Z, esse campo não é gradiente, né? Ok? Agora, existiria alguma sub-região do R3 no qual aquele campo
pudesse ser um campo gradiente, a resposta é, a resposta é sim, pode sim. A gente vai mostrar que o fato de um campo ser gradiente ou não gradiente, muitas vezes tem a ver, tá, com a região escolhida. É claro que o campo, para ser gradiente, tem que ter rotacional zero, certo? Ok? Tem que ter rotacional zero, senão ele não consegue ser gradiente em lugar nenhum. Agora, ele pode ter rotacional zero, né, e ter problemas, como aquele caso que a gente viu. Mas a gente pode escolher uma sub-região do R3 em que ele não vai ter problema. Vamos ver que região é essa. Uma possível, tá? Tem outras. Pessoal, uma possível região onde o campo K não teria problema seria isso aqui, ó. Seria o R3 tirando fora esse semiplano. Que semiplano é esse? É o semiplano, tá? Com y igual a zero e x menor ou igual a zero, tá? Esse seria um semiplano onde esse campo, tá? Tirando esse semiplano, em todos os outros pontos, tá? Estariam presentes. Essa função k seria essa daqui, pessoal. Olha lá. Menos π sobre 2 quando x é zero e y negativo. Arco tangente de y sobre x quando x é positivo. Π sobre 2 quando x é zero e y é positivo. E π mais arco tangente de y sobre x quando x é negativo. Tá? Tá na cara que essa função aqui, ela tá entre menos π e π, tá? Olha só, eu não posso incluir, eu não posso fazer a coincidência de... Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ver se eu tenho aqui aqui. Eu não, então, visto aqui de cima, tá, pessoal? Como o eixo Z está aqui, tá apontando na nossa direção. Então, o que eu fiz foi tirar esse semiplano aqui, ó, daqui para cá, tá? O que eu fiz foi tirar esse semiplano aqui, ó. Tá vendo? Todo esse semiplano aqui, eu tirei, tá? Ele não pertence mais ao espaço. Se eu tirar esse semiplano, agora eu vou ter tudo direitinho. Peraí que tem um gato querendo subir aqui. Vem cá. Vamos lá. Já vamos. Peraí, vamos aparecer aqui um pouquinho para o pessoal ver aqui. Já que você quer aparecer aqui, né? É, esse aqui veio participar da aula. Veio participar da aula, né? Então tá, agora fica aí quietinho, tá? Vamos lá. Então, pessoal, repara aqui, ó. Essa função é aquela mesma função ângulo que eu mostrei lá para vocês, lá do que dá o ângulo, né, na coordenada polar, né? Na coordenada polar. É o mesmo ângulo lá, né? Repara aqui, ó, o θ, ele vai de menos π até π, mas ele não toca nem em menos π nem em π, tá? Todo esse semiplano aqui, tá, pessoal? Com x negativo de zero até menos infinito. Ele é retirado, tá? Então, corresponde a y igual a zero e x menor ou igual a zero, tá? E o z são todos os valores, né? Subindo e descendo aqui na direção do caderno aqui, né? Então, a gente retirando esse semiplano, tá?
você tem uma região onde o campo ele é integrável. Repare aqui que eu falei, então, pessoal, olha só. Aqui embaixo ele é menos π sobre 2. Aqui nessa parte da direita ele é arco tangente de y sobre x. Aqui em cima, né, na parte positiva aqui do eixo z, eixo y, ele é π sobre 2. E nessa parte aqui ele é π mais arco tangente de y sobre x. Mas ele não pode tocar aqui, tá? Por que que ele não pode ter tocar aí? Porque olha só, vamos lá. Eu poderia colocar, por exemplo, assim, variando de menos π, né? Poderia colocar aqui um igual e aqui não deixar chegar do outro lado. Eu não posso ter multivalor, né? Uma função não pode, no mesmo ponto, ter dois valores diferentes. Tá. Por outro lado, então, eu não poderia ter realmente igual aqui, né? Eu não poderia ter isso aqui, tá, pessoal, que eu tô falando, ó. Eu não poderia ter um igual aqui e um igual aqui, certo? Poderia até, vamos apagar um igual daqui e ficaria um igual aqui. Só que continuaria problemático, porque essa função k tem que ser de classe C, C1, né? C2 lá. Tem que ser diferenciável. Então, a gente não tem função diferenciável, né? Numa parte que é fechada lateralmente. Então, eu tenho que tirar essa parte aqui, tá? Vamos apagar. Então, nesse pedaço, tudo funciona maravilhosamente bem. Ah, ai, cara, fica aí. Então tá aí, ó. Essa é a funçãozinha potencial. Se você derivar ela, a derivada do arco tangente, pessoal, vai dar exatamente, né, de y sobre x com relação a x, vai dar a componente k1, tá? E com y vai dar a componente k2, tá? Eu peço que vocês verifiquem isso aí, tá? Observe que nesse domínio jamais teremos uma curva fechada que englobe o eixo z. Claro, olha só. Não tem como fazer uma curva fechada que englobe o eixo z, percebe? Ó? Porque simplesmente eu não posso atravessar essa parte aqui. Então você vê que agora o campo virou conservativo. Nesse espaço, tirando esse semiplano, fica tudo perfeito, porque eu não tenho como englobar a origem. Tá? Você pode dizer, bom, mas isso é uma solução Mandrake. Não, é uma possibilidade matemática. Tá? Então, nesse espaço onde você retira, você pega o R3 e retira, tá? Esse semiplano que vai de x igual a zero, né? Até x menos infinito, y igual a zero, né? Z qualquer, você tem um campo, aquele campo se torna um campo conservativo direitinho, sem problema nenhum. Tá? Então, é possível sim, tá? Transformar. Quando o rotacional é zero, você pode sempre conseguir mutilar. Não estou dizendo que isso vai ser sempre possível, realmente eu não sei dizer isso. Mas, em princípio, seria possível mutilar o espaço e encontrar um subconjunto em que o campo possa ser um campo conservativo bem comportado. Eu não sei se isso é possível sempre, eu sei que é possível às vezes, e também nem sei se quando é possível é exequível, tá? Pode ser bastante chato ter que recortar o espaço todo das singularidades e tal, de modo que ele fique bem comportado. Nesse caso até que deu. Bom, pessoal, agora vamos passar para isso aqui, ó. Algumas identidades comuns em análise vetorial. Pessoal, aqui, ó, quando você for trabalhar lá em eletricidade, magnetismo, escoamento de fluidos, dinâmica de deformação de materiais e tal. Você vai usar muito essas identidades, tá, pessoal? Vamos lá, eu vou falar algumas delas, tá? Vou pedir para você provar a maioria que você conseguir aí. Por exemplo, né, o gradiente de uma soma é a soma dos gradientes. Né? O gradiente de uma constante vezes uma função é a constante vezes o gradiente. O gradiente de um produto de funções é a regra aqui do produto, só que para o gradiente. Para uma razão entre duas funções, você exigindo que a função g nunca se anule, né? Você não pode dividir por zero, daria essa expressão aqui. Tudo parecido com derivada, né, pessoal? Quer dizer, é a derivada, né? Só que também vai funcionar aqui para o grade. Bom, essa 5 aqui é o divergente de uma soma, é a soma dos divergentes.
O rotacional de uma soma é a soma dos rotacionais também, tá? Essa aqui é mais, essa 7 aqui é o gradiente, né, de um produto escalar de campos de vetores. Vai se dividir dessa maneira aqui, ó, F grade de G mais G grade F. Agora, precisamos entender o que que significa esse F grade de G. Tá, pessoal? Se G, tá, tem a componente G1, G2, G3, esse F grade G é isso aqui, tá, pessoal? É o F, é um campo, tá? E a primeira componente é o produto interno do F com o grade de G1. A segunda componente é o produto interno do F com o grade de G2 e o produto. E a terceira componente desse campo aqui, né, é a F produto interno com o grade de G3, tá? Então, essa notação aqui significa isso, tá, pessoal? Vamos lá. Esse, vamos lá, se você pode aí desenvolver, eu deixo para vocês fazerem isso aí, né? Bom, essa 8 é muito interessante, ela é o gradiente, perdão, ela é o divergente de um campo F multiplicado por uma função F. Ou seja, F pequeno, F grande é um campo, né? Então, o divergente desse campo se calcula assim, ó. F pequeno divergente de F grande mais F grande produto escalar com o gradiente da F pequeno. Isso aqui vai aparecer em bastante coisa, gente, é importante. Divergente de um produto vetorial é FG é G escalar hot F menos F escalar hot G, tá? Bom, o divergente de um rotacional é zero, como a gente já tinha visto, né? Naquele teoremazinho. 11. Rotacional de um campo de vetores constituído de um F pequeno vezes F grande. Isso é F pequeno hot do F grande mais gradiente do F pequeno vetorial F grande. Essas identidades aparecem muito em eletromagnetismo, escoamento de fluidos, deformação de materiais, tá? Eu estou antecipando elas aqui. Eu peço que vocês provem a maioria do que vocês puderem. Bom, essa daqui também é muito interessante, é o rotacional de um produto vetorial, de FG. Tá? Ele é F, que multiplica o divergente de G, menos G, que multiplica o divergente de F, e tem esses outros termos cruzados aqui, né? Aquele GFF, que a gente já mostrou lá no set, o que significa isso aqui, né? G grade F menos F grade G. Né? O significado está lá no set, para essas expressões aqui de baixo. Esse aqui é o hot do hot de F. Isso aqui é o gradiente dos divergentes de F menos o laplaciano do F, tá? Do campo F. Lembrando lá que o laplaciano do campo F é aplicar o laplaciano a cada componente, né, do F. A 14 é o rotacional do gradiente, a gente já sabe que é zero, naquele teoremazinho que a gente mostrou. O 15 é o gradiente de FF. Bom, isso é um caso particular da 7, tá, pessoal? Vocês apliquem ali. Bom, o laplaciano de um produto, né? FG é F laplaciano de G mais G laplaciano de F, mas tem esse termo cruzado aqui, tá? É o 2 que multiplica gradiente de F escalar gradiente de G. Tem um termo cruzado. O 17 é o divergente, tá, de um produto vetorial feito dos gradientes. Ele é sempre nulo, tá? Eu peço que você use a 9 para provar esse caso aqui. Isso é uma maneira de encontrar um campo com divergência nula. Uma maneira comum de se fabricar um campo com divergência nula é pegar os gradientes de duas funções escalares e fazer o produto vetorial delas. Esse 18 aparece muitas vezes, né? É o divergente dessa quantidade aqui. F grade G menos G grade F. Isso aí é F laplaciano de G menos G laplaciano de F. Eu peço que você use a 8 para provar isso aqui, tá?
A 19 é um caso de que a gente chama de cíclico, uma identidade cíclica, tá? Quando você tem o H, produto interno, com produto vetorial de FG, você pode rodar, fazer um rodízio de cadeiras aqui, né? Ó, passa o F para cá, o G para cá, o H vai para o outro lado. Ou então, aí passa de novo, o G para cá, o H vem para esse lugar e o F vai lá para a direita. Como se fosse um rodízio de cadeiras, né? São chamadas identidades cíclicas. Tá? Parece que você prova isso aqui usando as propriedades do produto vetorial, né, pessoal? Do, do determinante. Porque isso aqui é um determinante, né? Quem se lembra? Tá? Então, são identidades cíclicas. A 20 aparece aí muito comumente aí também. Tá? É meio chato falar isso aqui, mas vamos lá, só exibindo ela aqui, é o H produto interno com essa quantidade aqui. Isso aparece em algumas aplicações, tá? Então, estou listando aqui para vocês, tá? Aquele H grade G, tá? Eu peço que você prove isso aqui. O 21 é um produto vetorial, é o produto vetorial de um produto vetorial. É muito útil essa fórmula 21, tá? Você pode escrever esse produto vetorial de um produto vetorial dessa maneira aqui, ó. O produto interno de FG, de FH com o G, menos o H, produto interno do F com G. Essa identidade é muito interessante, eu peço que vocês realmente provem ela. Vamos lá. Exercício. Seja F um campo, será que o rotacional de F é sempre perpendicular? Isso aqui significa perpendicular, né? Ao próprio campo F? Às vezes sim, às vezes não. Vamos ver. Bom, pessoal, olha só. Isso aqui, né? F produto. A gente, para saber se dois vetores, né, são perpendiculares, a gente faz o produto interno deles, né? Se o produto interno deles é zero, eles são perpendiculares, é pela definição de perpendicularidade, né? A gente diz que dois vetores são perpendiculares quando o produto interno deles realmente dá zero, né? Então, vamos tentar fazer aqui, né? O produto de F com o hot de F, né? Se você for desenvolvendo aí, vai dar essa quantidade, aí vamos tentar dar uma particularizada. Eu vou escolher o F3, uma constante, tá? Pessoal, se o F3 é uma constante, então onde tem F3, cai fora, tá? Depois eu vou escolher que o F1 e o F2 não dependam de Z, tá? Eles só dependam de X e de Y, tá? Bom, se ele não depende de Z, então essas duas quantidades aqui do meio também se anulam, tá? Então vai sobrar, pessoal, somente essas outras duas quantidades aqui, tá? Que você pode colocar com F3, que multiplica D1, F2 menos E2, F1. Agora, repara, ora, naquele exemplo que a gente colocou lá no início da aula, né, que era esse aqui, ó, x, xy1, né, era exatamente um caso onde dava aquele y, se lembra? Né? Aquele rotacional igual a y. Então, aqui, ó, D1, F2 menos E2, F1 vai dar o y. E o F, né, D1, F2 menos E2, F1 vai dar o y. E o F3 é 1. Então, ó, 1 vezes y é diferente de zero. Tá? Então, mostramos um contra-exemplo. Tá? Aquele exemplo primeiro da aula lá é um contra-exemplo a esse enunciado. Ou seja, né, se você tem um campo, o rotacional dele não é obrigatoriamente perpendicular a ele, embora possa às vezes ser, tá? Mas não é obrigatoriamente. Tá? A gente exibiu um contra-exemplo onde isso não acontece. Tá, vamos prosseguir aqui. Pessoal, um campo muito importante, tá? O campo radial é o campo posição, digamos assim, né? Ele vai dar, né, a posição em cada ponto, né? Ou seja, em cada ponto ele é o próprio vetor XYZ. Tá? Então, no ponto XYZ, ele é o vetor XYZ. Tá? Então, você repara que o módulo dele é a distância até a origem, né? Então, nesse ponto aqui, o tamanho desse vetor é a distância até a origem. Bom, vamos colocar lá naquele programinha de plot. Vamos botar aqui. Tá? Então, aqui, ó, x, y,
Z, tá? Aí ele aí, ó. Aí ele aponta né, em todas as... Ele aponta radialmente. Deixa eu ver se eu consigo melhorar. Botar aqui na Spherical Array. Acho que fica assim, fica melhor, ó. Porque ele é esférico, né? Nesse Spherical Array ele fica melhor. Vamos ver se a gente colocar constante. É, ficou feio. É esse aqui também. Eu acho que assim ele fica melhor, gente. Então ele aponta, né, radialmente, né, em todas as direções, ele vai crescendo, né? Na origem ele é zero, né? Porque x igual a zero, y igual a zero, z igual a zero, mas ele vai crescendo, né, para fora. Vamos fazer a projeção planar dele aqui para a gente ver, né? Tá feio aqui também. Vamos. É que tem muito. Peraí. Vamos. 4, 8, não. Vou botar 6 aqui para talvez fique melhor um pouquinho. É. Bom, não está ainda legal, mas é assim, né? Aqui na origem ele é zero, né? Aponta em todas as direções, tá? X, Y, Z. Aqui só pegando a projeção planar dele. Então você vê que conforme ele vai aumentando, né? Conforme ele vai ficando mais longe, ele vai ficando maior, né, pessoal? Ah, isso aqui é outra coisa. Pessoal, o rotacional desse campo aqui, né, é zero, né, gente? O rotacional dele é zero. Você pode calcular, mas vamos pegar aquela coisinha aqui, ó. É zero, né? O rotacional dele é zero. Ele não, como ele aponta para fora, não tem como fazer ele rodar, né? Mas você pode fazer o cálculo, né? Rotacional é zero. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aqui. Ok. Então, ó, o módulo, em cada ponto, o módulo é a própria distância até a origem, tá? Vamos chamar o módulo do campo de Rzinho. Pessoal, o gradiente de R, tá? Quem será? Espera um pouquinho. Vamos lá, gente, desculpa aí a interrupção. Então, vamos calcular, tá, o gradiente desse campo posição, tá? Pessoal, ó, se eu derivar o dr com relação a x, tá? Dessa para vocês façam esses detalhes aí com calma, vai dar x sobre o próprio r, ó, tá? Então, fazendo isso para todos eles, vai dar x sobre r, y sobre r, z sobre r, tá? Ora, isso aqui é r sobre r, tá? Então, o gradiente dessa função escalar, tá? Módulo de r, tá? Seja, dessa função aqui, raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, módulo de R, do campo R, é o campo R sobre o R, tá? O gradiente da função R, ou seja, função tamanho, digamos assim. Bom, outra coisa que a gente pode calcular, pessoal, é o divergente de R vezes do campo R. Tá? Isso é importante. Se você fizer o cálculo aqui, eu peço para que vocês, usando aí a identidade 8, refaçam isso aqui com calma, tá? Isso vai dar R pequeno gradiente do campo R, divergente do campo R, mais o produto escalar do campo R com o gradiente da função R, usando o 8, né? Então você vai ver que isso aí, na realidade, é simplesmente 4 vezes a função R. Tá? Esse é um resultado importante também. Esses resultados são todos importantes, vão aparecer muito em aplicações que vocês vão ver mais adiante, tá? Então, o divergente desse campinho R vetor, é 4R. Bom, o gradiente de 1 sobre R pequeno, tá?
dessa função aqui. Supondo naturalmente, né, que ele não se anula, né? Na origem não dá para calcular, só nos lugares onde não tem a origem. Bom, isso aí, pessoal, fazendo as continhas aí, né, derivando essa função aqui a menos um meio, né, tá embaixo ali, né, é 1 sobre a raiz disso aqui, né, a gente vai ver que isso vai dar menos r sobre, menos x, perdão, sobre função r ao cubo. Então, colocando para cada um deles, né, vai dar isso aqui, ou seja, vai dar menos o v campo r sobre a função r ao cubo. Tá? Esse é o gradiente disso aqui. Então, se você generalizar, né, essas potências, né, eu peço que você façam isso, né? Repara o que acontece aqui, né? O, uma potência qualquer, positiva ou negativa, do campo R, tá? Naturalmente, para as potências negativas, o R tem que ser diferente de zero, né, pessoal? Então, vamos lá. O N cai aqui para baixo. Repara que era menos um, caiu menos um para cá, ó. Né? Aqui fica... Aqui estava menos um, aqui passa a ser a menos 3, né? Então, aqui, ó, N menos 2, R elevado a N menos 2, vezes o campo R. Tá? Isso aqui generaliza para todos, então. Um muito interessante esse aqui, né? O gradiente do logaritmo de R. O que seria isso? Vamos fazendo a conta aqui, eu peço para vocês acompanhem os detalhes com calma. Tá? Isso daria x sobre função R ao quadrado. Então, logo, o logaritmo seria isso, x sobre r ao quadrado, y sobre r ao quadrado, z sobre r ao quadrado. Ora, isso na realidade é o campo R multiplicado por 1 sobre a função R ao quadrado. Tá? Então, para logaritmo, você tem isso aqui. Importante isso tudo, pessoal. O que seria o laplaciano do 1 sobre R? Naturalmente, né, fora da origem. Pessoal, usando essa propriedade, né, que o laplaciano é o divergente do gradiente, né? A gente vai aplicar aqui, ó, divergente do gradiente de 1 sobre R. Tá? O gradiente de 1 sobre R a gente sabe que é menos, né, campo R sobre R ao cubo, e aí aplicando o divergente disso aqui, usando novamente aquela fórmula 8, tá? Eu peço que vocês acompanhem os detalhes aí, tá? Ok? Peço que vocês acompanhem esses detalhes aí, refaçam aí com calma, isso vai dar zero. Tá? Então, repara, ó, o laplaciano de 1 sobre R é zero, naturalmente fora da origem, né? Mas na origem não está definido. Então, generalizando, tá, pessoal? O laplaciano de qualquer potência da função R, tá? Se você fizer a conta aí com calma, vai dar zero. Ou, perdão, não vai dar zero. Desculpa. Generalizando aí, usando a 8, né, vai dar isso aqui, ó. Se você tem uma potência n, né, só vai dar zero para aquela potência, né? N igual a menos 1, né? Quando n igual a menos 1, aqui vai dar zero, tá? Então, ó, R elevado a n, tá? Laplaciano de R elevado a n vai dar n, que multiplica n mais 1, né? Multiplicado pela função R elevado a n menos 2. Tá? No caso, quando é 1 sobre R, o n é menos 1, e aqui vai dar zero, tá? Por isso que deu zero aquele outro lá. Mas a generalização é essa daqui. Peço que vocês façam aí, tá? Tá o cálculo explícito aí, tá, pessoal? Peço que vocês refaçam aí com calma. Vocês já têm o quadro dessa aula, né? Bom, o divergente de R sobre R ao cubo. Campo R sobre R ao cubo. Tá? Novamente vai usar o 8, né? Porque é aqui, aquela identidade 8, que é a que relaciona o divergente. E nesse caso, né? Abrindo aqui, você vai obter zero. Tá? Eu peço que vocês acompanhem os detalhes. Então, repara, ó, o divergente de R sobre R ao cubo é zero. Pessoal, esse R sobre R ao cubo é é aquilo que se fala sempre do campo gravitacional, decai com o inverso do quadrado da distância, porque ó, o módulo disso aqui é R sobre R ao cubo, ou seja, 1 sobre R ao quadrado. Então, o gradiente de um campo radial que decai com 1 sobre R2, o inverso do quadrado da distância, é nulo. Tá? Você vê que o divergente do campo
gravitacional é zero. Campo gravitacional é devido a uma massa pontual, né? Centrada na origem, é zero. Bom, se você pegar agora, né, qualquer potência, né, em vez de fazer essa de R a -3, fizer qualquer potência N, você vai ver que também vai dar zero, tá? Ah, não, perdão. Também não vai dar zero, desculpa. Vai dar. Só vai dar zero quando N for, né, -3. Vai ser N mais 3, tá? Utilizando a 8 novamente, tá, pessoal? Utilizando a 8 novamente, substituindo os resultados aqui do gradiente de Rn, que a gente sabe que é Rn. Rn é -2 vezes o vetor R, tá? Vai dar N mais 3 vezes a função R elevado à enésima potência. Tá, então naquele caso lá, né, é R elevado a -3 vai dar zero. Ok? Aqui é a generalização para qualquer potência. Bom, o rotacional de R é zero, né? Isso é facinho fazer. Todo campo radial tem rotacional zero, tá, pessoal? E se você pegar agora, né, qualquer R elevado a N vezes o R também vai dar zero. Esse vai dar zero mesmo, tá? Você pode aplicar aqui a função, aquela fórmula do divergente, né, de uma função vezes um campo, né, da função vezes o hot do campo, que a gente sabe que é zero, mais o gradiente da potência vezes R. Só que esse gradiente da potência é proporcional a R, tá? Como a gente viu. O gradiente da potência é proporcional a R e, portanto, vai dar R vetorial R que vai zerar. Então, o rotacional de qualquer potência aqui do campo radial, tá? R elevado a N vezes o vetor R vai dar zero. Tá? Eu peço que você use, usando a 11 e a 8, você vai... Não, aqui usando a 11, perdão. Você vai ver que vai dar zero. Bom, problema, tá, pessoal? Esse problema eu peço que vocês façam, tá? Considere essa função aqui, ó, esse campo vetor de vetores no R3, tá? Dado por essa expressão que está aqui. F1 é 2xy é elevado a z, e a F2 é x ao quadrado é elevado a z, aquele exponencial de z, né? Aqui é a componente F3 é x ao quadrado y exponencial de z mais z ao quadrado. Eu peço que você calcule o divergente, tá? O rotacional, e calcule esse campo. Você vai ver que o rotacional dele é zero, ele está totalmente definido no R3 direitinho. Você vai ver também que ele é um campo gradiente. Eu peço que você use lá aquela integração parcial, compare as constantes e diga quem é a função potencial desse campo gradiente. Tá? Pessoal, vamos falar agora um pouco sobre coordenadas, tá, pessoal? Que olha só, nas aplicações, o, nas aplicações, normalmente a gente vai estar em situações onde tem algum tipo de simetria axial, algum tipo de simetria esférica, ou alguma simetria de uma outra ordem, elipsoidal, conchoidal, tem uma infinidade de simetrias que são utilizadas em muitos problemas, tá? As principais aqui para a gente, pessoal, vai ser a cilíndrica e a esférica. Então, é muito útil a gente utilizar o que a gente chama de coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Vamos ver um pouco sobre elas aqui, tá? Ou seja, esses campos, esses rotacionais, essas coisas, eles vão aparecer descritos em muitas aplicações que têm essas simetrias, eles vão aparecer descritos nessas coordenadas, tá? As aplicações, a maior parte das aplicações vão utilizar essas coordenadas, porque os problemas, né, normalmente se utilizam situações onde tem algum tipo de simetria envolvida. Então, pessoal, vamos lá. O que são coordenadas cilíndricas? Bem, aqui esse ponto, em vez de ser o ponto x, y, z, tá? A gente vai descrever esse ponto em coordenada cilíndrica. Então, ele vai ser o ponto R, né, a distância
perpendicular desse ponto até o eixo Z, aqui está a projeção dela, né? R θ, θ é o ângulo que esse segmento R forma com o eixo Z positivo, né? Igual a coordenada polar, né? E Z é o próprio Z mesmo, tá, pessoal? É a posição na altura aqui. Então, você vê, né? O θ varia de 0 a 2π, o R de 0 a infinito e o Z de menos infinito a mais infinito. Pessoal, olha só. Aqui estão os, né? Em cada pontinho você tem um unitário R chapéu, θ chapéu, Z chapéu. Enquanto que os unitários cartesianos, né, I, J, K são fixos, os unitários R, θ e Z chapéu, eles são móveis, digamos assim, em cada direção. O Z está sempre igual, né? Mas os outros, eles vão mudando. Ponto a ponto, eles variam a direção. Esses unitários também são ortonormais, tá, pessoal? Essas existem coordenadas ortogonais e coordenadas que não são ortogonais. Essas coordenadas cilíndricas e esféricas são ortogonais. São interessantes porque essa ortogonalidade desses unitários simplifica muita coisa. Então vamos lá, olha só, pessoal, aqui só para mostrar para vocês, né? Como é que ficaria o divergente em coordenadas cilíndricas, tá? E ficaria assim, ó, na direção R chapéu df dr, e na direção θ chapéu 1 sobre R df θ, e na direção Z chapéu df dz. O divergente fica assim, ó, tá? 1 sobre R, essa derivada parcial com relação à coordenada R, R é FR. Lembrando aqui, pessoal, deixa eu mostrar logo, que nessas coordenadas, né, o F, um campo, seria de R, θ, Z. Ele seria assim, FR na direção R, Fθ na direção θ e Fz na direção Z. Tá? FR é o produto interno do campo um unitário R chapéu, Fθ é o produto interno do F com o θ chapéu, e o Fz é o campo F, né? É a projeção em Z, projeção em θ, projeção em R, né? Então você vê que o divergente e o rotacional são ligeiramente escritos diferentes, né? Tem esses fatores, um sobre R, papapá, essas coisas assim, R, né? Vezes a componente, um pouco diferente. Aí você pode me dizer o seguinte, pô, mas parece que está ficando mais complicado. Pois é, é aparente, tá, pessoal? Porque quando o campo F tiver simetria axial com relação ao eixo Z, essas fórmulas aí, por exemplo, vão se mostrar muito mais reveladoras do problema, vão ficar muito mais fáceis, tá? Vamos lá, pera, fica quietinho aí, tá? Deita aí. Bom, olha só lembrando, né, que as coordenadas cilíndricas, né, o x se transforma em r cosseno θ, o y se transforma em r seno θ, o z é o próprio z. Tá? Lembrando aqui também uma coisa interessante, né? Que quando você for transformar nessa integração, né? Fizer troca de variáveis para integrar, e você tiver integral tripla, tipo dx, dy, dz, quando você for integrar em coordenada polar, ou cilíndrica, não pode esquecer do jacobiano, que no caso aqui é esse r, tá? Não pode esquecer. É o fator de compensação de volume. Dá para ver aqui, ó, metro cúbico. Aqui teria, por exemplo, dr, dθ, dz. Θ não tem dimensão. Então ficaria metro ao quadrado. Então teria que compensar aqui com R. Então é uma maneira de ver a coisa. Então não pode esquecer que quando você trocar as coordenadas de integração, de dx, dy, dz, não pode esquecer o jacobiano. Tá? Dr, dθ, dz vezes R. Vamos lá, mais um pouco. Bom, as coordenadas esféricas, pessoal, tá? São assim, o x é ρ cosseno. Esse ρ é aquele mesmo R antigo lá, tá, pessoal? Às vezes a notação é, olha só, x é ρ cosseno θ seno alfa, y é ρ seno θ seno alfa, z é ρ cosseno alfa. O ρ varia de 0 a mais infinito, o θ varia aquele mesmo θ, e o alfa varia de 0 a π, ou seja, do polo norte ao polo sul.
Pessoal, olha só, tá uma diferençazinha, tá? Que enquanto que o R lá do coordenadas cilíndricas era a distância, tá vendo? Do ponto perpendicular até o eixo Z, aqui o nosso ρ é a distância do ponto até a origem, tá? Na coordenada esférica. Então, o ρ é a distância do ponto até a origem. O θ é o mesmo θ e o alfa é o ângulo que esse segmento, né, representado pelo ρ, faz com o eixo Z positivo. Tá? Ele só vai até o eixo Z negativo. Tá? Enquanto o θ dá uma volta inteira, o alfa só vai de zero do polo norte ao polo sul. E o ρ vai de zero a infinito. Tem os unitários aqui, pessoal, então são os unitários, ó, alfa, tá apontando aqui, o unitário θ, aquele normal lá, e o unitário ρ, tá certo? Também são ortonormais, tá? Vamos lá. Nessas coordenadas esféricas, pessoal, eis aqui o gradiente, tá? Se apresenta dessa forma aqui. O divergente, tá? Dessa outra forma aqui. O rotacional ó, fica dessa forma. Ah, como eu disse para vocês, né? Bom, isso tudo com o F, né? Agora também colocado em coordenadas esféricas, né? Então o F seria agora um vetor só, um campo vetorial, só que agora é representado em coordenadas esféricas. Tipo assim, ó, F ρ, F alfa, F θ, as respectivas componentes, né? Na direção ρ, na direção alfa e na direção θ. Repara que o θ aqui passa para último, né? Fica ρ, alfa, θ. Pessoal, ó, deixa eu só comentar mais uma vez. Então, aparentemente parece que está piorando, as formas estão ficando feias. Isso é impressão. Quando o F representa alguma situação que tem simetria esférica, essas fórmulas vão simplificar enormemente se você comparar com o rotacional feito na coordenada cartesiana, porque o F tem uma estrutura cilíndrica, esférica, digamos assim. Então, essa coisa aqui vai tender a simplificar bastante, apesar da fórmula parecer, tá, feia. Mas quando o campo tem simetria esférica, essas fórmulas vão simplificar bastante. Bom, pessoal, equação de Laplace é uma equação que vai aparecer muitas vezes. Eu falei, né? Essa equação aparece em muitas situações. Equação de Laplace aqui no caso plano, tá? Equação de Laplace é o Laplaciano da função u de xy, aqui no caso plano, tá? Igual a zero. Essa é a equação de Laplace. Toda equação do tipo Laplaciano de uma função escalar igual a zero, a gente vai dizer que é uma equação de Laplace. Aqui no caso plano, ela é d2u dx2 mais d2u dy2 igual a zero. Pessoal, as funções que satisfazem a equação de Laplace são chamadas harmônicas. Tá? É possível mostrar, eu não vou fazer isso agora, mas é possível mostrar que essas funções harmônicas ela não possuem máximos, máximos e mínimos locais. Os máximos e mínimos da função harmônica ocorrem nos pontos extremos, tá, da função, nas beiras da função. Bom, olha só, eu peço que vocês façam como exercício, tá, mostrar que a equação de Laplace em coordenadas polares é isso aqui, tá? É um exercício interessante, pessoal. Dá trabalhinho, mas faça. Se vocês precisarem da minha ajuda, eu até faço para vocês, tá? Mas tentem fazer equação de Laplace. Tá? Não vai cair na prova, não sei nada disso. Mas é para vocês, tá? Irem aprendendo. Então, não é só porque vai cair na prova que importa, tá, pessoal? É bom aprender. Essa matéria é tão bonita. Uma segunda coisa que eu peço para que vocês façam, e eu vou acabar fazendo aqui, né? Provavelmente, é isso aqui, ó. Escrever o campo K, aquele campo lá que a gente falou tantas vezes nele, né? Em coordenadas cilíndricas, tá? E calcular o gradiente de K e o divergente de K, perdão, e o rotacional de K nas coordenadas cilíndricas. Vai usar aquelas fórmulas, tá, pessoal? Ó, as fórmulas que você vai precisar para fazer esses problemas são essas aqui, tá? Eu dei aquela para vocês, ó, para fazer a primeira, você vai precisar dessas fórmulas, tá? Então aí, para fazer a segunda, você vai precisar dessas, tá bom? Agora, deixa eu só mostrar uma coisa aqui, ó. Só para não dizer que eu não falei das flores, só para você, né, ver uma.
Olha como é que está esse campo K, pessoal, em coordenadas cartesianas. Eu vou colocar aqui para vocês como é que ele vai ficar. Eu peço que vocês façam isso também. Como é que ele vai ficar em coordenadas cilíndricas? Ele vai ficar assim, ó. Vou mudar a cor aqui. Olha só como é que ele vai ficar em coordenadas cilíndricas, pessoal. Ó, R, θ, Z. Na direção R ele não tem ninguém. Na direção θ, repara que ele é 1 sobre R, né? Na direção θ. E na direção Z ele é zero também. Olha como é que ele ficou muito mais fácil, certo? Claro, esse campo, como a gente viu lá, pessoal, olha só, ele é, ele é paralelo, ele é tangencial a círculos, né? Ele vai sendo tangenciais aos círculos, assim, ó. E conforme esses círculos ficam mais perto aqui da origem, um sobre ele vai aumentando de tamanho, né? Então, esse aqui é maior. Conforme vai tendendo a zero, esses círculos, esses vetores vão ficando muito grandes, mas sempre tangenciando lá. Aqui, na origem ele não está definido, né? Mas, por exemplo, aqui assim ele é enorme, né? Ele vai ficando cada vez maior, tá? Estou mostrando isso aqui, ó. Na direção R ele não tem componente, tá? Porque como ele é perpendicular ao vetorzinho R chapéu. Na direção Z também não tem componente, está zerado. E ele só tem componentes na direção θ, ou seja, né, tangenciais a círculos. E ele vai diminuindo com o inverso da distância. Conforme mais longe da origem você fica, menorzinho ele vai ficando. Tá? Então, você vê que ele é muito mais simples, escrito em coordenadas, tá? Em coordenadas cilíndricas do que em coordenadas cartesianas. Então você vê que, repara, ó, calcular aqui o divergente e o rotacional vai ser muito mais fácil, porque ele guarda uma simetria axial, né? Então você, usando essas formulinhas aqui, ó, lá do outro, né, de divergente e de rota naquele campo, aqui, né, divergente e rotacional, peço que você aplique essas formulinhas, você vê, ó, esse aqui não tem porque é zero, esse aqui não tem porque é zero, esse aqui vai derivar com relação a θ. Vai ficar um sobre R, né? Ok? Então, é bem simples, tá, pessoal? Tá claro que o divergente é zero, né? Aqui essa componente é zero, aqui essa componente é zero, e essa componente f θ não depende de θ, depende somente de um sobre R. Então, quando você derivar aqui, vai dar zero. Bom, já fiz aqui para vocês, né, mas eu peço que vocês façam com atenção. Certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui estão as fórmulas que vocês vão precisar para fazer esses problemas. Pessoal, então vamos encerrar essa aula de hoje, tá? Vai ficar esse pedaço aqui, não tem na Diomara, fica como uma aula virtual aí para vocês, tá? Eu vou passar mais uma outra aula virtual sobre o, como é que linhas de fluxo, linhas de corrente, linhas de fluxo, tá? E sobre a função fluxo, vou falar também sobre o divergente relativo a ela. Eu vou fazer uma aula virtual também. E nas aulas, a gente vai voltar na terça-feira da próxima semana, falando sobre os superfícies, tá? No R3, já para preparar para a segunda parte da matéria. Pessoal, vamos continuar fazendo bastante exercício, bastante atenção. Eu espero que esse período a gente consiga boas notas, tá? Espero que vocês se dediquem. Essa matéria, às vezes parece lateral, mas ela é muito importante. É muito interessante, inclusive. Eu acho que muitos engenheiros vão usar isso aí bastante, tá?
Os que não usarem têm a oportunidade de aprender uma coisa interessante, tá? Faz parte da bagagem da formação também, tá? Então, vamos encerrá-lo por aqui.